Galera, o que foi esse terceiro episódio da segunda temporada de House of the Dragon? De todos os episódios dessa nova temporada, esse foi sem sombra de dúvidas o que mais me surpreendeu, tanto positivamente quanto negativamente. Justamente porque eu acho que é o episódio que mais fugiu dos livros até então. No primeiro, nós tivemos sangue e queijo, o luto da Rhaenyra, e no segundo, a repercussão da morte do Jaehaerys e o Cargyll Bowl. Acontecimentos que, como leitor do livro, eu já esperava. E esse aqui, pessoal, foi uma doideira total. Lembrando, galera, que esse tipo de análise dos episódios acaba sendo bem mal aqui no canal. E às vezes quase nem vale a pena fazer. E se vocês querem que eu continue fazendo esse tipo de review, já deixa o like aí embaixo. Se esse vídeo, pessoal, bateu 5.000 likes, eu prometo que vou continuar fazendo o review do próximo episódio, que como alguns já sabem, vai ser um dos mais insanos dessa temporada. Comenta aí embaixo se você já sabe o que vai rolar. E bem, galera, começando a falar do episódio em si, uma das coisas que realmente me decepcionou foi a tomada de Harrenhal por Daemon Targaryen. E olha, não é porque ela é diferente dos livros e nem nada. Quem acompanha o canal aqui há algum tempo sabe, pessoal, que eu sou bem flexível e aberto a várias mudanças que a série trouxe até então. Toda a sequência da caçada que acontece no episódio 3 da primeira temporada e quase todo o episódio 8 que envolve lá a caminhada do Viserys, o julgamento do Lucy, basicamente não existe nos livros. E bem, aqui nesse episódio o Daemon chega com Caraxes em Harrenhal após discutir com a Rhaenyra e acaba tomando o castelo no modo stealth, ou seja, bem que escondido. E pra vocês entenderem, pessoal, Harrenhal é literalmente o maior castelo dos 7 reinos. Ele está localizado bem no centro das terras fluviais, que é um ponto estratégico para abrigar e reunir exércitos. E não apenas o Daemon fala isso na série, como também o próprio Aemond está cobiçando o castelo também. Muito bonitos os cenários, inclusive. Toda a criação de Harrenhal aqui ficou excelente. Inclusive, pessoal, o Daemon passa rapidamente pelo Salão das 100 Lareiras, que é onde aconteceu o grande conselho lá no prólogo da série. E bem, galera, acontece que aqui ele chega e não encontra nenhuma resistência e vai falar com Simon Strong, que é o castelão, ou seja, protetor de Harrenhal. Lembrando que a casa Strong e o dono do castelo, entre aspas, é o Sir Larys, que serve ao rei Aegon II lá em Porto Real. E acontece, pessoal, que no final das contas, o Simon acaba literalmente cedendo o castelo pro Daemon Targaryen, sem medo nenhum, visto que ele diz que o Larys é um traidor e matou seu próprio irmão e pai. Percebam ali, pessoal, que todos se ajoelham, menos uma única personagem que é bastante exótica, que se vocês não sabem, é ninguém menos que a Alice Rivers. Se liguem nela, pessoal, porque ela vai causar muito daqui pra frente. De certa forma, pessoal, eu achei sim aceitável o discurso do Simon. Realmente faz sentido. Porém, pessoal, se ele estava realmente disposto a apoiar a Rhaenyra e os negros, porque ele simplesmente não avisou isso antes? Me falem nos comentários, porque realmente não faz sentido nenhum na minha cabeça. Nos livros, o Daemon também não toma o Harrenhal de forma muito difícil. Ele vai com Caraxes até o castelo e pousa na torre mais alta, ameaçando derreter tudo, assim como Aegon Conquistador fez se o Simon não se render. Acontece, pessoal, que em Fogo e Sangue o Daemon faz isso antes mesmo da morte do Lucy. Então, os Strong mal sabiam que haveria uma guerra e estavam totalmente despreparados, e por isso essa tomada acaba sendo tão fácil. Fora que nos livros o Daemon faz todos ali de reféns, enquanto aqui na série ele acaba até jantando com os dois e a cena acaba até sendo meio cômica. Mais tarde, galera, o Daemon escuta uns sons fora de seu quarto e sai pra fora pra investigar, passando ali pela árvore coração de Harrenhal, até que ele entra em uma sala e vê uma menina costurando a cabeça do pequeno Jaehaerys. E essa menina, pessoal, é ninguém menos que a Rhaenyra jovem. E bem, a gente não esperava de maneira nenhuma ver a Emilia interpretando a Rhaenyra jovem novamente. Havia inclusive sido dito pros produtores que ela nunca mais voltaria pra série, então aqui foi uma baita surpresa pra mim. Essas visões do Daemon vão se tornar bem frequentes e ao que parece elas são causadas pela Alice Rivers, que muitos dizem, pessoal, nos livros que nada menos é que uma bruxa. Inclusive, mais cedo o Daemon passa por uma cala preta, que é um sinal aí de bruxaria. Enquanto isso, pessoal, ao leste das terras fluviais nós temos a batalha de Moinho Ardente, que acontece entre as casas Break e Blackwood. Pra quem não entendeu, pessoal, essas casas dividem terras e estão muito próximas, e a treta que acontece entre elas é milenar e perdura até mesmo nos dias de Game of Thrones. Acontece que eles simplesmente se odeiam e brigam há séculos por qualquer coisa, assim como a gente viu lá na primeira temporada de House of the Dragon, se vocês não lembram. No episódio 4, pessoal, quando a Rhaenyra tá buscando pretendentes, o William Blackwood se oferece como noivo pra ela, então ele acaba duelando com um tal de Gerald Bracken, que tava zoando ele por ser muito novo. Os Bracken e Blackwood acabam se encontrando casualmente aqui e começam uma discussão novamente por terras, até que então eles descobrem que cada um deles está apoiando reis diferentes na dança. Os Bracken de amarelo chamam os Blackwood de preto e vermelho de traidores, e a sua rainha Rhaenyra, no caso, a matadora de reis e crianças. Os Blackwood respondem dizendo que o Aegon é um usurpador e falso rei, e pronto, rola toda a treta. Eles acabam, pessoal, cortando toda a cena da batalha em si, e eu vi que isso acabou decepcionando muita gente, principalmente aí quem lê os livros, porém eu preciso dizer que isso não me incomodou, afinal era algo que eu já esperava, já acontecia inclusive lá em Game of Thrones. Afinal, eu acho que realmente seria um investimento muito grande a gente ter uma batalha de produção colossal, cheia de personagens que a gente mal conhece, né, galera? O bom mesmo, pessoal, que eu gostei na série é ver a repercussão dessa batalha. Afinal, ela começou não pela mão dos negros ou os verdes, e sim pela treta entre as casas, e acaba respingando também na dança. É o primeiro
primeiro derramamento de sangue em campo de batalha de toda a guerra, e agora existe um consenso entre os personagens que a guerra, que a dança dos dragões realmente começou. Eu adorei isso, galera. Finalmente acabou aquele papo de carta, de tentar evitar a guerra. Todo mundo aqui, ou quase, se ligou que ela realmente tá rolando e não tem mais volta. A única coisa que eu tenho pra reclamar é que a gente não viu a Alicent Blackwood, que é uma das personagens mais icônicas de toda a dança dos dragões. Ela é incrível, pessoal. Ela lutou essa batalha nos livros e ela tem uma habilidade muito grande com arco e flecha. E logo mais ela acaba tendo um enredo ali no norte, e pelo visto, pessoal, ela foi cortada da série, pelo menos por enquanto. Em Porto Real, nós vemos o Sr. Criston Cole como mão do rei. Lembrando, pessoal, que o outro foi demitido e ele foi lá pra Campina no episódio anterior. Então, pessoal, com um visual novo, ele senta na cadeira de mão do rei ao lado do rei Aegon II. Gostei demais desse detalhe, que ao invés de ele usar o broche ali, né, ele acaba tendo um colar de mãozinhas pra indicar o novo cargo dele. Junto com Aemondon, o Criston traça um novo plano de guerra, que é tomar as casas próximas de Porto Real, Roseby, Starkworth, e seguir, pessoal, até em Harrenhal. O Aemon e o Criston já haviam comentado sobre esse plano deles lá no primeiro episódio, que a ideia deles é tomar essas casas que declararam apoio pra Rhaenyra e anexar o exército deles, deixando assim os verdes ainda mais fortes conforme avançam, até chegar no grande castelo de Harrenhal. Lembrando que aqui, pessoal, eles não sabem que o Daemon tomou o castelo de Harrenhal, até porque essa cena acontece mais tarde nesse episódio. O Sr. Criston e os exércitos verdes vão então pra guerra, e aqui nós vemos finalmente o Gawain Hightower. O Sr. Gawain era o irmão mais novo da Alicent, e ele apareceu inclusive no primeiro episódio da primeira temporada, se vocês não lembram. Ele é aquele cavaleiro que o Daemon escolhe pra duelar lá naquele torneio que acontece em Porto Real. Nos livros, pessoal, ele meio que acaba ficando em Porto Real mesmo depois disso e acaba cuidando da Alicent. E mais tarde, quando a dança começa, ele é nomeado comandante da patrulha da cidade. Porém, aqui na série, pessoal, ele tava todo esse tempo lá em Winterfell e acaba voltando pra acompanhar o Criston. E pra quem não entendeu, pra mim ficou muito claro que a Alicent colocou ele ali justamente pra vigiar o Criston Cole, ser os olhos dela na guerra. E a gente vê, pessoal, que o Criston Cole não fica nada satisfeito com isso, porque ele acaba percebendo esse plano da Alicent. Os estandartes do rei Aegon também são hasteados em Porto Real, e esse estandarte, pessoal, tem um dragão dourado representando Sunfyre, que é o dragão do Aegon II, sobre um fundo verde. Isso é mega importante, galera, porque agora os verdes vão pra guerra e eles precisam se diferenciar dos negros de alguma maneira, que continuam usando o estandarte Targaryen preto com o dragão de 3 cabeças vermelho. Mais tarde, a Alicent e a Helaena se encontram novamente nesse episódio e conversam sobre sangue e queijo. Muito diferente dos livros, pessoal, a Helaena parece estar meio que recuperada de sangue e queijo, enquanto lá na obra original ela fica totalmente arrasada e mal consegue voltar ao normal. Ela inclusive diz que sente sim falta do seu filho, mas que bebês morrem toda hora. É mega bizarro como a Alicent, por mais que tente, não consegue, né, ter essa relação materna com a sua própria filha, e mal consegue conversar com ela. Muito diferente, galera, da Rhaenyra, que além de ser mãe de seus filhos, é quase como uma mãe para a própria Baela e Rhaena. Mais tarde, nós vemos o Aegon vestindo armadura e se preparando para ir pra guerra para acompanhar o Sr. Criston Cole. E aqui, pessoal, ele é convencido pelo Larys, que diz que se o Aegon for pra guerra, quem vai governar é sua mãe. E o Larys, pessoal, usa isso porque ele sabe que esse é o maior medo do Aegon, ser visto como um rei influenciável e fraco, assim como o Viserys era, onde todo mundo fazia o que queria com ele. Ele desiste então de ir pra guerra e acaba ficando, e mais tarde ele nomeia o Sr. Larys Strong como seu mestre dos sussurros, e agora, pessoal, ele fará parte do pequeno conselho que a gente vê em todos os episódios. E fora da guerra, né, o que o Aegon, né, pessoal, vai fazer? Ele vai lá pro bordel, é claro. Eu adorei essa cena, galera, porque o Aegon aparece bem no meio de um momento em que um personagem chamado Wolf tá contando que ele é um bastardo Targaryen de origem do rei Jaehaerys, e todo mundo ali fica incrédulo, obviamente. Ele, inclusive, pessoal, diz que a Rhaenyra é legítima rainha e que o Aegon é um usurpador. E ele acaba chegando bem nessa hora, pagando bebida e deixando todo mundo bem feliz. Muita gente, pessoal, não gostou dessa cena, afinal, no episódio anterior, o Aegon tava lá chorando de luto, e aqui ele tá bem feliz. Porém, pessoal, eu vou dizer que pra mim isso faz sentido, porque na realidade essa é uma maneira que o Aegon tem de apagar o seu luto, de afogar as suas mágoas, visto que ele não recebe carinho e nem apoio materno da Alicent, que não consegue fornecer isso pra ele. Ele usa a bebida como uma forma de escape. Ele logo mais vai zombar e humilhar o Aemond da frente de todo mundo, que é algo que ele fazia inclusive quando o Aemond era criança. É uma cena patética pra mim, pessoal, que demonstra novamente como o Aegon se sente inferior e fraco. E ele precisa fazer isso, humilhar o seu próprio irmão pra tentar se sentir um pouco superior. E o que dizer, né, do Aemond peladão ali? Eu jurava, pessoal, que ele não ia virar, e eu fiquei incrédulo que ele acabou mostrando tudo. Lá em Dragonstone, a Rhaenyra enterra o Jaime Cargill, e ela tem uma conversa bem séria com a Rhaenys aqui em House. É como se fosse a voz da sensatez da Rhaenyra. Aqui a Rhaenys diz pra ela que logo mais as coisas vão sair do controle. Em breve, pessoal, as pessoas nem vão se lembrar mais por que essa guerra começou, e que talvez exista uma esperança, a Alicent Hightower. A Rhaenyra, obviamente, tá indignada com tudo, porém a Rhaenys, pessoal, sabe que o culpado de armar tudo lá em Porto Real, quando o Viserys morreu, é o Otto. Inclusive, ela acredita que as ideias dos gêmeos foi dele, né? A Rhaenyra diz então que a Alicent matou o Lúcio, o próprio filho dela, e que ela permitiu, de certa forma, que isso acontecesse. E a Rhaenys responde dizendo que assim como ela, Rhaenyra, permitiu a morte de uma criança
em seu berço. A Rhaenyra então, pessoal, comenta das cartas a Alicent, das mesmas que a Alicent tinha comentado lá no primeiro episódio, se vocês não lembram. E ela resolve então abrir essas cartas. E muita gente não conseguiu ver nem entender o que estava escrito. Porém, galera, se você parar bem e aproximar nessas cartas, você vai ver que elas estão dizendo que 90% de vocês que assistem os vídeos aqui do canal não são inscritos no Voo do Dragão. Isso mesmo. Galera, os nossos vídeos aqui batem 30, 50, até 100 mil views e nós mal temos 30 mil inscritos. Por isso que eu sei que muitos de vocês que assistem os nossos vídeos frequentemente aqui não clicaram no botão de inscrever ainda. E isso, pessoal, acaba prejudicando demais o nosso trabalho. Então eu peço de coração 3 segundinhos do seu dia nesse vídeo imenso que eu tô fazendo pra você parar e se inscrever aqui no canal, beleza? Isso ajuda demais a gente, galera. Bem, combinado? Então bora continuar o vídeo. Lá na mesa pintada de Dragonstone acontece o Conselho Negro, onde a Rhaenys volta e diz que não encontrou nada lá na goela. Porém, ela acaba descobrindo sobre a movimentação dos exércitos verdes que estão saindo, marchando lá de Kingsland. E muito preocupados, pessoal, o Conselho Negro diz que eles devem agir o quanto antes, que a Rhaenyra tá muito vulnerável. Lembrando, pessoal, que de dragões eles têm basicamente só a Meleys ali. Os dragões da Baelor, do Jacer, que é a Mundance e do Vermax, são bem pequenos, né, pessoal, e quase que indefesos perante a Veiga. O Daemon, por enquanto, tá sumido e não mandou notícias. E no meio de tudo isso, pessoal, a Rhaenyra diz que vai pensar nas observações que o Conselho Negro fez, e que pra ela, usar dragões na guerra é causar sua própria destruição. A Rhaenys, então, pessoal, lembra que a Rhaenyra usa a coroa do Jaehaerys, o Conciliador, e que é filha e herdeira do Viserys, que na série ficou conhecido como um pacífico, de acordo com o próprio Otto. Isso é muito interessante, é o que realmente diferencia, pessoal, a Rhaenyra dos livros pra série. Enquanto nos livros a Rhaenyra quer queimar tudo, aqui, pessoal, a Rhaenyra da série é realmente muito mais prudente. E é lógico, né, que ela tá pensando nisso justamente devido às cartas da Alicent que ela viu recentemente. Porém, a gente precisa lembrar, né, pessoal, que a Alicent escreveu essas cartas antes de tudo isso, antes de Sangue e Queijo, antes do duelo Cargill, ou seja, muita coisa rolou depois que a Rhaenyra recebeu essas cartas. A Rhaenyra, então, logo depois manda seus filhos mais novos, o Viserys e o pequeno Aegon, para o ninho junto com a sua prima, a Jaime Arryn. Ela pede então pra Rhaena acompanhar eles, e a Rhaena fica totalmente zangada, pois ela quer participar da guerra e se sente excluída por não ter um dragão. Porém, né, galera, realmente não tem muito que ela fazer ali sem um dragão. Se vocês não sabem, o ninho é um local extremamente alto e montanhoso e é quase inacessível por grandes exércitos. A única maneira de atacar o castelo seria com dragões, e por isso a Lady Jaime Arryn pede pra Rhaenyra dragões em troca do seu apoio na guerra. Eu amei, pessoal, a cena da Rhaenyra se despedindo deles. É realmente incrivelmente linda e dolorosa. E eu surtei, galera, ao ver a menção aos dragões Storm, Cloud e Tyrax. Eles são, pessoal, os dragões do pequeno Aegon e do príncipe Joffrey, respectivamente. Eles são bebês ainda, porém, esses personagens são bem pequenos e eles ainda não montaram eles. Porém, a Rhaenyra sabe que eles vão crescer, pessoal, e quem leu Fogo e Sangue sabe que eles vão ser muito importantes daqui pra frente. Eu tava até pensando que eles iriam cortar totalmente os dragões, e por isso fiquei mega feliz em saber que eles foram mencionados. A Rhaenyra também envia alguns ovos de dragão junto com a Rhaena, sabendo que eles podem eclodir e se tornar novas armas de guerra. E, pessoal, isso é bem importante. Os personagens aqui têm essa noção que a guerra pode durar anos e anos. Afinal, as guerras no período medieval duravam décadas e até séculos, e por isso esperar que um ovo choque, um dragão cresça pra lutar batalhas daqui 5 ou 10 anos é algo totalmente plausível. Mais tarde, pessoal, numa cena incrível, a Baelor acaba encontrando Sir Gwen Hightower e Criston Cole vacilando lá no meio da campina. E eu adorei essa cena, galera. Lembrando, né, que a Rhaenyra avisou lá pra Baelor pra ela não fazer nada, ficar bem longe de qualquer conflito. Afinal, os verdes também têm dragões e a Mundance era bem pequena e é uma fofa, inclusive. E percebam que apesar de ser pequena, pessoal, ela é uma dragão extremamente ágil e veloz. O Sir Criston e Gwen levam um susto ali, mas consegue acabar escapando da Baelor, que avisa sobre os exércitos Cole lá pro conselho da Rhaenyra. E o conselho, pessoal, acaba ficando mais assustado ainda. O Lord Stalton, que é o Lord lá de Pouso das Gralhas, então pede pra Rhaenyra pra voltar pro seu castelo, visto que os verdes estão bem próximos dele e a Rhaenyra autoriza. Eles avisam, pessoal, que ela deve agir logo. Bem, pessoal, aqui é o ponto mais polêmico do episódio, porque a Rhaenyra tem uma ideia genial. Ela se encontra, pessoal, com a emissária e ela diz que precisa se encontrar com a Alicent e pede ajuda dela pra isso. E, galera, sinceramente, essa foi a primeira vez na minha vida inteira que eu precisei pausar um episódio da minha série porque eu não tava preparado pra ver o que ia acontecer. Já havia, né, rumores que a Rhaenyra iria sim pra Porto Real, se encontrar com a Alicent, vestida de septa, mas claramente eu não consegui dar nenhuma bola pra isso até então, porque é uma ideia absurda. A Rhaenyra é a legítima herdeira do Trono de Ferro, e se colocar numa situação dessas, indo pra uma cidade cheia de guardas do seu rival, que conhecem ela desde criança, é literalmente insano. A Rhaenyra, pessoal, vive em Porto Real desde que nasceu, então se existe um lugar onde o rosto dela é reconhecível, é nessa cidade. Fora que, acima de tudo, os verdes literalmente tentaram matá-la dentro do seu próprio castelo no episódio anterior. Então realmente fica difícil imaginar o que se passava pela cabeça da Rhaenyra nessa cena. Eu preciso confessar pra vocês que eu dei um pulo pra trás quando eu vi a Rhaenyra de septa. Não sei vocês, mas por um momento até parecia uma piada
nada que eu tava vendo, parecia uma sketch lá do Porta dos Fundos. Fora tudo isso, né, pessoal, a Emma Darcy, belíssima de septa, realmente é um absurdo como o rosto dela se destacou no meio de todo mundo. É uma atriz muito linda mesmo. Na hora, eu até imaginava, pessoal, que a Alicent sabia desse encontro. E o momento que a Rhaenyra encontrou ela ali, eu caí pra trás de tanto rir do susto da Alicent. Eu tava espumando já, incrédulo, com tudo que eu tava vendo. Porém, esquecendo tudo isso, pessoal, eu preciso dizer pra vocês que a cena realmente foi boa. Sim, o contexto da cena e tudo como ela aconteceu não faz sentido nenhum pra mim, e eu não vou conseguir defender isso pra vocês. Porém, o diálogo e as coisas que foram mencionadas aqui realmente foram incríveis. Fora que Olivia e Emma deram um espetáculo de atuação, e a trilha e toda a direção realmente foi muito boa e tensa. A Rhaenyra, então, pessoal, começa lembrando da sua juventude. Da juventude das duas, e diz, pessoal, que essa é uma guerra de homens, que eles lutam por glória e por destaque, assim como eles lutaram lá no torneio do primeiro episódio, que tanto a Alicent quanto a Rhaenyra assistiram juntas. A Rhaenyra fala então que quer negociar os termos de paz, porém que não abre mão do seu direito ao trono, e que pra ela, pessoal, existe uma possibilidade sim de tudo isso terminar bem. A Alicent, pessoal, responde então que não existe mais termos, e que o trono é do Aegon e que é isso que o Viserys sempre quis. E, pessoal, eu gostei muito disso, de ver a Rhaenyra jogando tudo isso na cara da Alicent ao vivo, que ela usurpou seu direito de herança, e questiona, pessoal, como o Viserys mudou de ideia no mesmo dia, horas após reafirmar que a legítima era sua legítima herdeira ao trono de ferro, bem lá na sala do trono em frente a todo mundo. E a Alicent, pessoal, diz que jura, né, pela memória da sua mãe. Lembrando, galera, que é a mesma coisa que a Rhaenyra fez lá no episódio 4 da primeira temporada, quando jurou pela memória da sua mãe, a Aemma Arryn, que tinha partido, que não tinha feito nada com Daemon. E finalmente, pessoal, as duras tiram esse mal entendido a limpo, quando a Alicent diz que o Aegon foi o príncipe prometido. Então a Rhaenyra se dá conta, finalmente, de que o Viserys estava falando da profecia, e que o Aegon que ele mencionou era o Aegon Conquistador, e não o Aegon, filho da Alicent. E é ótima a cara da Alicent nesse momento, porque finalmente a gente sabe que no fundo, pessoal, a Alicent mesmo sabia que tudo isso não fazia sentido. Lá no episódio 8, ela mesma fica confusa com as palavras do Viserys antes de ele morrer. No final das contas, pessoal, a Alicent diz que não tem mais o que fazer, que a guerra já começou, que os exércitos estão marchando, e agora não importa mais o que seja feito para evitar. E finalmente, pessoal, eu gostei muito disso. Parece que agora a sede de poder e a missão da Alicent pelo Trono de Ferro surgiu na personagem, assim como nos livros. Ela não vai poder mais usar essa desculpa que o Viserys queria o Aegon no trono, como ela falava até então. Então, parece que a dança dos dragões realmente começou. No próximo episódio, pessoal, nós vamos ter finalmente a grande batalha de Pouso das Gralhas. E se você quer saber mais sobre essa e todas as batalhas dessa segunda temporada, confere o vídeo onde eu explico todas as batalhas dessa nova temporada de House of the Dragon. Porém, pessoal, se você já viu esse, confere o vídeo onde eu falo a história completa da Baelha e da Rhaenyra Targaryen, pra você entender como essas duas personagens vão ser extremamente importantes na história de House of the Dragon. Por hoje era isso, pessoal. Até o próximo vídeo e fui!